Fala designer, tudo bem? Meu nome é Felipe Nader e eu estou aqui para te ajudar a viver de design. Se você é novo aqui no canal, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Temos conteúdos novos por aqui toda terça e quinta. O Design Camp também está presente no designcamp.com.br e no Instagram com @designcamp.br. No vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas para evitar refações com os clientes. São dicas simples, mas que se você aplicar certinho, eu tenho certeza que o seu entendimento do projeto e com o cliente vão melhorar bastante a ponto de você praticamente não ter mais refações nos seus projetos. Bom, a primeira dica que eu vou te dar, ela é extremamente óbvia e básica, mas eu preciso falar. É que você converse com o cliente. Eu tenho visto nas redes sociais, principalmente, uma onda de que designer não tem que ter contato com o cliente, que todo o contato, todo o relacionamento tem que ser feito por e-mail e tal, que não tem isso de ligação, não tem isso de encontrar pessoalmente e tal. Balela, tá, gente? Não cai nessa onda, não. A principal forma de você entender certinho o que o cliente deseja e de você expor também seu ponto de vista é através de uma boa conversa, seja ela online ou pessoalmente. Mas é importante ter essa troca de olhar, é importante que um esteja olhando no rosto do outro e que tenha esses retornos imediatos. Porque às vezes o cliente vai responder o e-mail, ele está com pressa, ele não sabe se expressar através de palavras, né? Ele escreve um negócio, você entende outro, ou ele entendeu uma coisa diferente do que você perguntou, e aí ele quer agilizar o processo, ao invés dele tirar a dúvida, ele responde que ele entendeu, acaba virando uma enorme bagunça. Então, sempre tente pelo menos fazer uma call com o cliente, encontrar com o cliente numa cafeteria, para vocês alinharem os pontos, alinharem certinho qual que é o direcionamento do projeto. É lógico que, às vezes, em caso de projetos internacionais, que a gente precisa até fazer uso do Google Translate para escrever o e-mail, isso não é tão possível, isso não é tão fácil. Mas aí são casos bem específicos. Se for cliente da sua cidade, se for cliente nacional, fala a mesma língua, tente sempre conversar pessoalmente com ele. A outra dica talvez seja mais óbvia ainda. Eu tinha um professor que ele falava, não existe pergunta burra, burro é quem não pergunta. Então é exatamente isso, o procedimento é exatamente esse. Se o cliente te disse alguma coisa, você não entendeu, pergunta. Se ele está te mostrando alguma coisa da empresa, algum processo, você não está entendendo, pergunta. Você está tendo contato com ele pela primeira vez, então você não é obrigado a ser um profundo conhecedor da área de atuação dele, da empresa dele, do dia a dia dele, dos hábitos do consumidor dele. Isso faz parte do processo de imersão, isso faz parte da elaboração do briefing, isso faz parte do contato inicial que você está tendo com ele. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, não precisa ficar com vergonha. Pergunte. É a mesma coisa do lado de lá para cá. O cliente ele vai ter dúvidas que para nós são básicas, mas que para ele é um mundo completamente novo. Então não precisa sentir vergonha de tirar as dúvidas mais básicas com seu cliente, porque elas vão ser essenciais para você entregar um projeto que faça sentido lá na frente. Na medida do possível, aí sim, na medida do possível, troque ideia com o cliente. Apresente algumas referências, tente alinhar o conceito de uma forma mais visual. É bem comum o cliente fingir às vezes que está entendendo, ou realmente entender, dizer que está entendendo o que você está falando, só que na cabeça dele está sendo formada uma imagem completamente diferente do que o que está presente na sua cabeça. Eu costumo dar o seguinte exemplo para os clientes, principalmente de identidade visual aqui da Ave Design. Eu gosto de fazer uso do mood board, do painel visual, porque o que eu falo para os clientes é o seguinte: no briefing, você pode virar para mim e falar que você quer uma marca alegre, que você quer uma marca viva, que você quer uma marca moderna. Só que alegre, viva e moderno pode significar uma coisa para você e pode significar outra coisa completamente diferente para mim. E isso não é raro de acontecer. Pelo contrário, isso acontece até com uma certa frequência. Então eu faço uso do painel visual. E aí nesse painel visual eu coloco uma imagem criativa, uma imagem alegre, uma imagem moderna, e mostro para o cliente e falo para ele o seguinte: identifica para mim qual é a imagem moderna, identifica para mim qual é a imagem alegre, para eu ver se a gente está na mesma sintonia. Porque se não tiver, vai ser necessário trazer alguns outros exemplos visuais para você equalizar esses conceitos. Porque senão, se você não fizer isso, se você não tiver essa troca visual com o cliente também, você vai ter, são grandes as chances de você ter uma percepção diferente da do cliente. E aí, na hora que você vai apresentar o projeto lá na frente, quando já está tudo finalizado, o que você corre risco de receber é simplesmente um não gostei e não sei dizer porquê, ou o que eu imaginei como alegre seria isso aqui.
que para você, por exemplo, é tradicional. Então, é muito importante que você faça essa comparação visual, que você faça essa validação pessoal com o cliente antes de prosseguir. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes também, mas é importante eu ressaltar aqui. Para você evitar de ter opiniões como, de ter feedbacks como eu não gostei, eu não acho essa cor legal, o verde não é minha cor da sorte, essa tipografia me lembra o número da casa da minha ex-namorada que me traiu. Para você evitar esse tipo de questionamento, esse tipo de feedback, é sempre muito importante que você deixe claro para o cliente que aquele projeto não é para você, não é para ele, mas sim para o público-alvo dele. Aquele projeto precisa funcionar para o público-alvo dele e não para ele. E eu tenho um excelente exemplo disso na prática. Quando a gente trabalhava com redes sociais, a gente fechou a conta para atender um motel aqui da Grande Vitória. E aí, na minha primeira reunião com a dona do motel, ela falou para mim o seguinte: eu fiz uma pesquisa prévia, na verdade, e reparei que ela não publicava no Facebook, apenas no Instagram. E aí, quando eu fui ter a primeira reunião com ela, eu fiz esse questionamento. Eu falei, por que você não publica no Facebook? E ela disse, porque eu não uso o Facebook. Eu nem entro no Facebook. Nem conta no Facebook eu tenho. Então, como eu só tenho conta no Instagram, eu só publico no Instagram. Ela pegou um hábito pessoal dela e colocou como regra do negócio dela. E aí ela já vinha publicando no Instagram há algum tempo e ela não estava tendo engajamento nenhum, retorno nenhum, estava sendo um completo fracasso. Até por esse motivo ela tinha optado por contratar uma empresa especializada para ajudá-la. E aí a sugestão que eu fiz para ela foi o seguinte: olha, você já vem publicando no Instagram há meses e você já viu que não está dando certo, mesmo impulsionando não está dando certo. Por que a gente não faz diferente agora nos próximos 3 meses? Por que ao invés da gente publicar só no Instagram, a gente não pega essa grana do impulsionamento e dá uma direcionada para o Facebook e vê como é que vai resultar no Facebook? Cara, dito e feito, o público dela estava todinho no Facebook. Comentário, engajamento, reserva, dúvida por WhatsApp. Ela precisou contratar uma pessoa para cuidar só do WhatsApp. Tamanha era a demanda que vinha do Facebook. Então, assim, esse foi um exemplo claro para mim e clássico que eu uso até hoje. Toda vez que um cliente vem falar para mim, mas eu não gosto, mas eu não faço, mas eu não uso, eu sempre uso esse exemplo. Porque um hábito pessoal do dono do negócio, ele não pode interferir no direcionamento das melhores opções para o negócio dele. Então você precisa deixar isso muito claro. É preciso estar claro na cabeça do cliente que o fato dele gostar ou não gostar de algo não significa que vai dar certo ou errado para o negócio dele. Quem diz isso é o público. E por fim, lógico, não menos importante, está no final, mas não é menos importante, explique todas as condições do desenvolvimento do projeto para ele. Se você não deixar claro quantas refações estão inclusas, quantas alterações estão inclusas, se isso vai ter um custo extra para ele ou não, ele vai começar a achar que basta ele falar as coisas para você, que você vai sentar na frente do computador e vai fazer. E não, você precisa deixar claro para ele que existem limitações, que você só vai fazer uma refação, que se ele quiser mais do que uma refação vai ter um custo extra, que você vai retornar até 3 alterações, que mais do que isso vai ter custo extra. Enfim, você precisa deixar muito bem alinhado e esclarecido para o cliente quais são os termos para o desenvolvimento daquele serviço. Porque se você não fala nada disso, é lógico que o cliente vai acabar entendendo que ele não tem limite de alteração, que ele não tem limite de refação, que ele pode solicitar 10 reuniões em uma semana para você, basicamente porque você no começo não colocou os limites que deveriam ser colocados, você não deixou claro qual que é a sua forma de trabalhar. Então, para evitar refações e até mesmo conflitos futuros, é muito importante que antes mesmo do projeto começar, de repente ali na etapa de assinatura do contrato, você já deixe bem alinhado com o cliente o que ele pode esperar de você e o que ele não deve esperar de você. Eu espero que essas dicas te ajudem nos seus futuros projetos. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.